Seguindo aqui, minha gente, em relação à questão da ideia de Deus em Pannenberg, ele até diz aqui na página 105 aqui, né? Peraí, 104. Exatamente. Quem quer recorrer à experiência religiosa para o esclarecimento da própria ideia de Deus, terá de trabalhar com o conceito de experiência religiosa mais abrangente. Tal conceito foi elaborado especialmente pela moderna filosofia da religião inglesa. E aí ele fala de Ryle de Lewis, que falava em 1959 da admiração como ponto de partida de uma consciência religiosa, no sentido de que por trás ou acima de todos os acontecimentos e fatos se apercebe uma realidade misteriosa da qual depende todo o restante. Essa descrição aproxima-se das exposições clássicas tanto de William James quanto de Rudolf Otto. Com ela também tem afinidade a exposição de Ian Ramsay, publicada 2 anos antes, 1957, e desde então muito controvertida. Esta respondeu ao desafio lançado à teologia pela filosofia linguístico-analítica, referindo o conceito da experiência religiosa a situações nas quais, de repente, alguém descobre algo, como quando se diz que lhe acende uma luz ou se rompe o gelo. Mais do que Lewis, Ramsay enfatizou a instantaneidade da experiência religiosa, bem como seu caráter de intelecção ligado ao engajamento subjetivo. A partir dela muda toda a vida. Isso lembra talvez, não por acaso, a ligação de contemplação e sentimento na teoria da religião de Schleiermacher, em 1799, tanto mais quanto Ramsay dá, de modo semelhante como Schleiermacher, a experiência religiosa uma relação com todo o universo. Acaso a experiência religiosa descrita deste modo abre acesso a uma definição mais exata da ideia de Deus? Em Ramsay, como aliás também em Schleiermacher, acontece antes o contrário. A ideia de Deus funciona como interpretamento de tal experiência. Esse estado de coisas se revelou com nitidez ainda maior na discussão posterior da filosofia analítica da religião. Uma experiência religiosa pode apresentar-se primeiramente como numa interpretação como encontro com Deus ou com um Deus, ao fazer uso da própria ideia de Deus. Especialmente John Hike acentuou que uma experiência religiosa, assim como todas as outras experiências, está ligada à interpretação que primeiro percebe e entende o percebido como algo. Nisso, a interpretação de experiências individuais depende de características gerais que ultrapassam o momentâneo e o esporádico da impressão e que, por sua vez, tem seu lugar em outros contextos de compreensão. Pode-se considerar todo esse processo de interpretação como fazendo parte do conceito de experiência. Torna-se problemático distinguir a experiência como base do discurso a respeito de Deus de outras interpretações que se somam secundariamente. Então, vindo para cá, a gente percebe que a experiência ela tem o seu valor, só que ela se torna problemática porque cada um tem sua experiência. Mas aí eu não sei se dá para perceber a diferença da fé enquanto encontro, da fé enquanto ensino. Porque embora a fé enquanto encontro ela seja uma coisa que assim, cada um tem um, né? A fé enquanto ensino corre o risco de ser o resultado da fé enquanto encontro de uma pessoa que depois foi feita uma tradição oral e depois uma redação de texto. Eu não sei se deu para perceber que assim, de qualquer jeito, a gente lida com uma situação que a gente não adianta, tem que ter humildade. Porque, por exemplo, como falamos aqui, né? Eu não acredito que Paulo, quando ele fala para Timóteo, fala para os escravos não serem resmungões. Eu não acredito que Paulo está dizendo o seguinte, fala para os escravos do primeiro século, porque daqui a mil anos, daqui a 500 anos, daqui a 2000 anos,
vai ser diferente. Eu entendo que Paulo, ele escreveu o que ele pensava, do jeito que ele acreditava. Aí eu pergunto para vocês, Deus é a favor de um homem oprimir o outro pela escravidão? Não. Pelo pouco que a gente conhece da Bíblia, a gente sabe que não. Mas agora, você não vê uma orientação do seguinte, donos de escravos, liberem seus escravos. Você não vê isso. E você não vê um negócio assim, você que é escravo, mete o pé. Não, pelo contrário. Mas era um fator normal naquela época, também isso. Sim, mas ainda assim o texto é um texto sagrado. Ou não é? Mas ainda, é ou não é? Ainda temos aquela parte. Não, ainda. diz para mim, Fernando. Será que foi ele que falou isso ou foi colocado? Se a gente usar isso, a gente vai duvidar de todos os textos da Bíblia. Tudo que está na Bíblia. E aí? Eu não dou atenção. E aí? Só você pega uma Bíblia hebraica para poder ver qual foi. Não, mas ele foi em grego, já foi no Novo Testamento. Ele sabe que o Novo Testamento é em grego. Aí o que acontece? Independentemente de você ir no original, o original que a gente tem. Eu sei, mas aqui você tem. É um texto tão antigo assim, da época do apóstolo Paulo. Então, se você pegar esse caminho, você vai ter que ter mais humildade do que o caminho que a gente está vendo aqui. Você já tiver um caminho guardado lá. Entendeu? Não, e detalhe, ainda tem isso, por exemplo. Fernando, o teu caminho está É algo mais antigo do que Qumran? Não. Então é um negócio para a gente pensar. E aí, Qumran são manuscritos que foram achados recentemente de uma época mais antiga do que o texto recebe. E aí, nesse caso, a gente, por exemplo, vai observar aqui a questão, né, de você olhar para isso com aquela ideia, né, de que, como é que eu posso dizer, você vai ter a experiência como base, aí complica, mas o que você tem como texto é resultado de uma experiência. Então não tem como, você vai acabar chegando lá. É que nem, por exemplo, vai ter gente que vai entender, né, que Deus não vai falar audivelmente com o crente e não vai mostrar algo, não vai dar uma visão para um crente. Tá, então tá legal, você não acredita nisso, mas o que você tem de texto é baseado em experiência de gente que passou por isso. Deus faz ou não faz, porque se Ele não faz, então você vai ter que rasgar esse texto, porque o que você tem hoje escrito é resultado daquilo ali. Então percebe que o que a gente tem cristalizado hoje é resultado de uma experiência de alguém. E aí, por exemplo, você percebe que tanto a experiência como a razão, elas fazem parte. E aí a gente tem que ter o discernimento, só que para ter o discernimento você tem que ter humildade, para você perceber que o teu discernimento pode estar prejudicado. Então, aí lembra de Descartes, quando ele começa a ter dúvida de tudo, até que ele passa a ter dúvida da própria existência. E aí de onde vem a palavra, né? Penso, logo existo. Ou seja, não, para eu pensar, né, eu tenho que existir. Então, né, aí diante desse caso aqui, a gente vai reparar, né, que, como é que eu posso dizer, deixa eu ver aqui, isso seria plausível, né, ou seja, a questão, né, da parte problemática de distinguir a experiência como base do discurso a respeito de Deus e de outras interpretações que se somam secundariamente. Também se torna problemático contrapô-las. Isso seria plausível somente se fosse possível reduzir o conceito de experiência à percepção, distinguindo-se de sua posterior elaboração. Então, por exemplo, vamos lá, suponhamos, né, que Daniel, ele tem uma experiência, né, há uma teofania, Deus se manifesta para ele e fala, Daniel, a partir de hoje, todo mundo na sua casa, né, vai cantar Marcha Soldado. E aí o que acontece? Ele foi e recebeu aquela orientação. Mas aí, ele, quando for conversar com a esposa, filho e tudo tal, olha, é o seguinte, nós vamos cantar Marcha Soldado, mas em ritmo de forró. Então até que ponto, por exemplo, Deus passou algo, mas Ele passou algo de acordo, né, com, assim, veio algo de lá, mas algo que chegou a ele com a cabeça que ele tinha.
Ele não tinha como receber a revelação com uma outra cabeça. Não teria como Daniel ouvir a voz de Deus com o cérebro do Renato. Aí a gente volta à questão da escravatura. Paulo, apesar de homem de Deus, era um homem do seu tempo. Como, por exemplo, os pastores que excluíram as pessoas porque jogavam bola. Eles não eram menos homens de Deus do que os homens de hoje, mas eles eram homens do seu tempo. Está lá o homem de paletó preto, gravata preta, camisa branca, chapéu preto, guarda-chuva preto, mas era um homem de Deus. E aí hoje a gente acha absurdo, porque a gente acha absurdo com a cabeça que a gente tem. Eu lembro quando era criança de uma peça, Jesus voltava, a irmã ficou porque passava Enê, velho. Na peça. Jesus, peça de igreja, a volta de Jesus, década de 80. Hoje em dia ninguém fala mais de volta de Jesus, mas na década de 80 era uma febre esse negócio, né? E assim, eu tinha medo da volta de Jesus, né? Entendeu? Hoje é natural que o crente espere a volta de Jesus, mas antes o crente tinha medo, né? Era sinistro. Os filmes, então, eu assisti os 4: Um Ladrão na Noite, a Imagem da Besta, A Grande Tormenta e a Agonia do Planeta. Deixado para trás é fichinha. Aí, outra aí que é da antiga. Então, nesse caso, observa bem que assim, e detalhe, há um tempo atrás a marca da besta era o código de barra. Entende? E aí o que acontece? A besta já foi um monte de coisa. Já foi computador, já foi o Papa, já foi um monte de coisa. Então não sei se dá para perceber que é o seguinte: observa, Deus conta, o homem ouve. Como ouve? Deus mostra, o homem vê. Como vê? E aí, além disso, ainda tem a posterior elaboração, como ele transmite. Aí percebe a importância do cuidado que você tem que ter. Esse é o caso. Então, de repente, deixa eu entender. Alguns anos atrás, esse negócio de que uma posição, jogar bola é pecado. Na verdade, o pastor estava tendo um cuidado especial com o senhor. Eu acredito nisso, embora eu acredito que o pastor também realmente acreditava que era pecado. Mas também, por repente, esse cuidado. A gente não podia ir no cinema. E a gente não tinha videocassete, entende? Para selecionar o que ia assistir. Praia nem de brincadeira. A televisão, meu Deus do céu. O chifre do cara. Tá dando para entender? Então, assim, e eu entendo que a ideia era o quê? De que a gente evitasse pecado. E isso, exatamente, porque o que é mundanismo? Na cabeça das pessoas, mundanismo são os elementos culturais de fora da igreja, o que a gente chama de secular. Quando, por exemplo, o mundanismo pode estar no mau caratismo dentro da igreja, na hipocrisia dentro da igreja, no crente que, por exemplo, é tratado de um modo diferente porque ele tem dinheiro, ou o crente que, por exemplo, o pastor está certo, mas o pastor é sustentado pela igreja, e o irmão é o irmão do dinheiro lá, do arrego, da festa, dos presentes caros do casamento. Então, entre ficar do lado do pastor e ficar do lado do irmão, eu fico do lado do irmão. Pastor a gente tem outro, irmão com dinheiro é difícil. Então, eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, aí eu te digo, isso é mundanismo ou não é? É aquele negócio, você não faz franja no cabelo, você, por exemplo, bota a manga aqui, você anda de calça comprida, você não vê televisão, você não raspa o sovaco, um monte de coisa. Mas em compensação, essas coisas que são o verdadeiro mundanismo, tá aí, entendeu? Então, que marretão, cara. Aí o que acontece? Né? Eu estou brincando, não é verdade não. Aí nesse caso é que nem o RS, quando a pessoa manda uma seta para você na internet. Aí nesse caso, né? E eu tava começando a acreditar que o filho pródigo voltou nada. Aí nesse caso, claro, tá certo. É isso aí. E aí, em relação a isso, né? Ainda bem que seu filho não vê os vídeos, né, rapaz? Então. É seu filho? Ai, Jesus! Ai, gente, se eu soubesse. Oh, meu Deus do céu, então perdão. Perdão. Puxa a orelha, perdão. É mesmo? É brincadeira. Aí nesse caso, em relação a isso aqui, né, a questão, o problema de reduzir o conceito de experiência à percepção, distinguindo-se de sua posterior elaboração, ou seja, tudo é experiência, a percepção e a elaboração. E nesse caso,
Mas justamente tais concepções revelaram-se insustentáveis porque, como percepção da Gestalt é uma linha da psicologia, né? Depois dá um Google aí. E aí nisso a própria percepção já é uma interpretação, que já implica contextos de compreensão mais avançados, mediados histórica e socialmente, que então são expressos hermeneuticamente por meio de enquadramento. Hermenêutica tem a ver com interpretação, tá, gente? Hermeneuticamente por meio de enquadramento em contextos de experiência, sendo também modificados, né? Vandenberg falou muito mais bonito do que eu, mas a gente já conversou isso aqui agora. E aí nisso, até agora, nós vimos que a palavra Deus tem, na verdade, uma função no contexto de experiência religiosa. Ela mesma, porém, não é derivável da percepção de uma situação de descobrimento, mas serve à compreensão interpretativa do que nela acontece. Nisso, não se pode supor que se trata de uma única possibilidade de interpretação e compreensão para o conteúdo de tais situações. Agora é preciso esclarecer com mais exatidão que espécie de interpretação e concepção daquilo que se descobre na situação de descobrimento se expressa com a palavra Deus. Inicialmente, se pode constatar que o emprego dessa expressão designa um interlocutor que se experimenta na... É a porta que bateu. Que se experimenta na situação de descobrimento, mas, mais exatamente, a situação de descobrimento é experimentada por aquele que, em ligação com ela, fala de Deus como encontro com um interlocutor. A palavra Deus, neste caso, serve para designar esse interlocutor. No entanto, em que sentido é esse o caso? A palavra tem a função de nome próprio ou funciona como descrição identificadora? Essa é a questão controvertida. No fundo disso, também se encontra a relação do conceito teológico e metafísico de Deus. Enquanto que a análise metafísica fala de Deus como caracterização descritiva, inclusive ainda quando se postula para Deus uma categoria ontológica própria, com apenas um único caso de aplicação, o uso linguístico teológico tende a preferir a função da palavra Deus como nome próprio. Então a gente vai perceber que, assim, metafisicamente falando, a gente tem uma construção de Deus no mundo que não é palpável, né? Por isso metafísica, para além da física. E aí nisso, Deus é isso aqui. Só que é o seguinte, eu não sei se dá para perceber, se Deus fosse perceptível aos nossos sentidos, seria muito mais fácil. Deus é isso. Mas não sei se dá para perceber que a gente está falando de uma realidade em que a gente não está. A gente está falando de algo que, assim, usando uma linguagem informática, é como se, por exemplo, a gente aqui está no hardware e Deus está no software. Ou seja, a gente não tem acesso lá. Tem e não tem. É como, por exemplo, você está aqui no computador, você vê a janela do Windows. Mas o que está aqui é o que? A gente está decodificando isso através, né, de uma linguagem que está transmitindo o 101010101010 em imagens, sons e um monte de coisa. Então eu não sei se dá para perceber que, assim, Deus é isso, Deus é aquilo outro, tal. Só que é o seguinte, vamos lá. A Bíblia está dizendo que Deus está mostrando as costas para Moisés. Deus tem costa, Deus tem frente, Deus tem globo ocular. Está entendendo como é que é o negócio? Você vê, por exemplo, a questão de mão de Deus, pé de Deus, coração de Deus, e aí Jesus fala que Deus é Espírito. E aí eu pergunto, Espírito tem alguma limitação? Porque um corpo limita. Aí, como por exemplo, outro dia eu debatendo com uma testemunha de Jeová, e aí o papo era, né, de que Deus tem um corpo e um corpo espiritual. Eu falei, mas na oração da dedicação do templo, Salomão fala, nem os céus dos céus podem te conter. Deus cabe no céu? Não, Deus está no céu, tá bom, Deus está no céu, mas Ele cabe no céu? Ele mora no céu, Ele está com o trono no céu. Sim, mas o texto está dizendo que nem os céus dos céus podem conter. E aí, Deus cabe no céu? Não, é porque aí deu ruim, entendeu? Por quê? Se Ele tem um corpo, Ele tem um limite. Mas quando Ele é Espírito, Ele não tem forma. Deus é finito.
Não, Deus é finito? Infinito. Deus é infinito. Tá bom. Aí nesse caso, em relação a isso, Ela foi pela metade, entendeu? Deus é infinito. só não fica com raiva de mim por você falar finito. Foi você que falou, não fui eu. Mas praticamente eu me corrigi. Tá bom, parabéns, tá bom? Parabéns pra você. Nessa data querida. E aí nesse caso, oi? É isso aí. Não, mas o filho não escutou não. E aí nesse caso, e até porque finito e infinito pode se perder no meio do caminho, né? Aí de acordo com a interpretação. E nesse caso aqui, eu não sei se dá para perceber, né? Que assim, não obstante, não é possível reduzir o uso linguístico, o uso linguístico teológico dessa função, sem a suposição também de um uso predicativo dessa palavra. Não se poderia falar, por exemplo, da deidade de Jesus Cristo, porque para falar de Jesus como Deus, você tem que de alguma forma ter a ideia de que existe Deus. Jesus é Deus, mas se a gente não tiver uma ideia de Deus, que divindade é essa que Jesus tem? Então o que a gente fazia o ser humano ter uma compreensão de Jesus como algo além de nós, é justamente a compreensão de que existe alguém acima de nós, acima da nossa compreensão, e esse alguém se revelou na pessoa de Jesus, certo? Então a gente, por exemplo, vai observar isso, né, na questão da deidade de Jesus. Deixa eu fechar aqui.